Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha carreira, da minha trajetória, não só profissional, mas de vida, né, que acabam sendo muito correlacionadas e caminham lado a lado. Eu comecei no mercado financeiro em 2008, mais ou menos, 2008, 2009, então já tem um pouco mais de 15 anos que eu estou nesse mercado. Uma história muito legal, se a gente olha para trás, o filme, né, foi muito positivo, com várias fotos bonitas que eu acho que vale a pena a gente compartilhar e desafiadoras também, né, sem romantizar aqui o processo. Acho que o primeiro ponto, o primeiro momento decisivo que eu tive na minha carreira e que foi totalmente uma virada de chave, foi a decisão de mudar de Belo Horizonte, a cidade na qual eu nasci e cresci, para São Paulo, que é o berço do mercado financeiro Brasil, que sabe, é América Latina, né? Essa decisão foi em 2010, eu trabalhava em um grande banco de atacado de investimento que tinha uma filial em Belo Horizonte e recebi uma proposta logo que eu me formei para vir para São Paulo e assumir um novo desafio aqui. E era um assunto tão maduro na minha cabeça, uma decisão tão natural, que foi super curioso. Eu recebi esse convite direitinho, numa quinta-feira, no final do dia, 19 horas, 19h30, meu chefe de São Paulo me ligou, falou, temos um convite, resumo de uma história longa, temos um convite para te fazer, gostaríamos que você viesse para São Paulo, sabemos que é uma decisão não muito simples de se tomar, mas você tem um prazo para pensar. Na minha cabeça eu falei, ok, tem um tempo para pensar e amadurecer essa ideia. Concluindo a ligação, eu falei, então, aí você me responde até amanhã, porque para a gente poder operacionalizar essa mudança. E para mim era muito natural, então eu já tinha a resposta na cabeça naquele momento, mas respirei, cheguei em casa, conversei com meus pais à época e tomei a decisão em conjunto com eles. No dia seguinte, comuniquei ao banco, né, que eu aceitava essa mudança e vim para São Paulo na segunda-feira. Então, assim, entre quinta-feira, 7 horas da noite e domingo, 7 horas da noite, minha vida mudou completamente, né? Saí de Belo Horizonte, fui para São Paulo, vim para São Paulo e de lá para cá, assim, foram 15 anos morando aqui em São Paulo. Voltei agora para BH por conta da nova oportunidade profissional, mas continuo dividindo minha agenda entre Belo Horizonte e São Paulo. E durante esses 15 anos tiveram uma série de desafios e de um crescimento muito representativo. Hoje, com certeza, se eu sou um Thiago muito diferente, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, de um Thiago de 2010, com certeza é por estar em São Paulo. O ecossistema aqui, o ambiente profissional te puxa, te faz desenvolver, te faz crescer como pessoa, né? O fato de chegar numa cidade com alguns milhões de habitantes, muito maior do que Belo Horizonte, te faz entender quem você é e quais desafios e gaps você tem que crescer, não só profissionalmente, habilidades técnicas, mas também de habilidades pessoais, né? Amadurecimento, morar sozinho, aprender que a gente brinca, né? Que o rolo de papel higiênico ele não é infinito, que o copo não sai da mesa e vai para a pia. Então, alguns pequenos detalhes que, ao longo desses anos, foram me moldando e me fazendo um profissional maior. E, ao longo desse tempo todo aqui, tive algumas experiências profissionais muito interessantes, né? Trabalhei no mercado financeiro na sua grande maioria do tempo, tive uma transição, um período, numa empresa de tecnologia focada em mercado financeiro também, que foi extremamente importante para o meu amadurecimento profissional, né? Acho que eu era uma pessoa muito focada na parte técnica, analítica, numérico, né? As pessoas brincam, eu sou virginiano, não que eu acredito muito em signo, nem para um lado nem para o outro, mas falam que eu sou a personificação virginiana, o cara da planilha, do número, a decisão embasada sempre em resultados numéricos. Então eu sempre tive esse perfil analítico e depois quando eu fui para essa tecnologia, uma empresa internacional, respondendo, enfim, para a turma lá fora, turma americana, então eu tive essa experiência não só de uma cultura diferente, mas eu pude desenvolver bastante o outro lado, que é essencial para onde eu estou hoje, que é a parte dos soft skills. Então, capacidade de comunicar, capacidade de se conectar com outra parte, né? Entender quem é a sua audiência, entender o que vai te conectar com ela e produzir essa sinergia e afinidade na conversa. Esse foi um caminho também que foi bastante complementar para depois, quando eu voltei para o mercado financeiro na essência, me voltei como um profissional mais completo. Então, acho que esse também foi um marco importante na minha carreira. E voltar para BH agora, acho que também foi um momento super interessante. Não foi uma decisão simples, assim como, diferente de quando eu vim para São Paulo, foi uma decisão
super natural na minha cabeça. Voltar para BH não foi uma decisão tão natural, mas extremamente importante também quando a gente olha no espectro da minha vida, assim, do Thiago quem é hoje. Esses foram alguns pontos interessantes nessa trajetória. Eu não gostaria de citar nomes, porque assim, trabalhei com 500 pessoas, tive influências positivas de todos os aspectos, de chefe, de colega, de companheiro de trabalho. Enfim, cada um foi extremamente importante. Cada instituição que eu passei também foi extremamente importante na formação de quem eu sou hoje. Sou muito grato por todos eles que passaram pela minha vida. E quando a gente para e olha durante esses anos, foram um número relevante de operações, né? Às vezes nem a gente mesmo que está no dia a dia tem uma dimensão. É interessante, foi vinculado à mídia um mês atrás, o retrospecto de 2024. Só em 2024 fizemos 38 operações que totalizaram quase 14 bi em volume de emissões, então são números bem representativos. Eu consigo elencar talvez 3 operações mais emblemáticas ou marcantes, cada uma por um motivo diferente e totalmente descorrelacionada de volume, né? Às vezes as pessoas acham, a operação mais legal que você participou é porque tem um volume mais representativo ou é um cliente mais importante do mercado. Acho que foram motivos diferentes. A primeira operação foi lá em 2013, talvez 14, a memória pode estar falhando aqui, mas foi a primeira operação 100% estruturada e complexa que eu participei, e eu, à época, tinha um cargo de analista associado, que é um cargo mais do início de carreira, e a minha gestora à época me botou à frente dessa operação e eu conduzi ela do início ao fim, tanto da parte comercial, na parte do desenho do produto. Foi uma das primeiras emissões de debênture incentivada para o mercado de infraestrutura, que era uma legislação super nova à época, que tem um incentivo fiscal de isenção de imposto de renda para o investidor. Era um projeto super relevante para o Porto de Santos. Então, assim, foi uma operação super emblemática que eu carrego até hoje. Aprendizados e amizades que eu fiz nela, é super curioso. Às vezes entro em reuniões com advogados, com contrapartes que eu tive ao longo do processo, e esse assunto vira e mexe bem à mesa por ter sido uma operação emblemática não só para mim, mas eu acho que de alguma forma também ela ajudou a moldar o mercado de capitais de infraestrutura à época. Tive também uma outra operação um pouco mais recente. Eu gosto muito de desafios, e ao longo da minha carreira eu aprendi a trabalhar e gostei de trabalhar bastante com operações customizadas, operações sob medida, e eu tive um gestor também. Eu trabalhava numa empresa de consultoria em reestruturação, ativos um pouco mais, a gente chama de situações especiais, e ele falou, tem um desafio, precisamos colocar de pé algum veículo, algum instrumento para viabilizar uma empresa sair do cenário que ela está hoje. E depois de quebra-cabeça, diversas conversas com alguns advogados que têm relacionamento para entender o que é viável e o que não é viável, estruturou a primeira operação de debênture no qual não teve transação financeira. Então foi uma estrutura de debênture com contratos de opção de compra e venda embutido nessa estrutura de debênture, que permitiu com que essa companhia tivesse um veículo para basicamente negociar limites de crédito com todos os fornecedores. Era uma companhia de varejo, e a partir desse veículo ela conseguisse ter crédito para continuar operando no dia a dia. Também foi uma operação super emblemática, assim, demorou bastante para ser estruturada e colocada de pé, mas quando concluiu foi extremamente satisfatória. E mais recente, uma debênture de infraestrutura também, que eu participei, e essa talvez de uma forma mais holística, a qual pude acompanhar a companhia desde o início do relacionamento com a nossa instituição hoje, e trabalhando um cross-sell em todas as verticais, né? Então conseguindo atender a companhia em todos os processos, não só na operação de mercado de capitais em si, mas acompanhá-los desde o dia a dia ali de gestão de caixa, ajudando e desenvolvendo soluções para eles na gestão de caixa, até na parte mais complexa, digamos, ou mais estruturada no final do processo, que era colocar de pé essa emissão. Então, se eu pudesse parar agora, olhar para trás, essas 3 são operações que me vêm à cabeça com certo carinho e representatividade. Não que as outras não tenham sido, mas essas têm uma particularidade adicional. Como eu mencionei, né, estou nesse mercado há mais de 15, quase 20 anos já, e é notória a diferença de mercado financeiro, e se a gente olha no espectro um pouco mais abaixo, mercado de capitais, se a gente olha no espectro ainda mais restrito, mercado de capitais para dívida, a evolução foi muito significativa nesses quase 20 anos, né? E eu acho que isso aí tem alguns fatores. Eu acho que o primeiro deles é o próprio ambiente econômico, né? O Brasil, nos últimos anos, ele
talvez não teve um crescimento tão representativo, mas o país cresceu, então com esse crescimento gerou-se riqueza, com a geração de riqueza aumentou-se a taxa de poupança e com isso fez com que, de alguma forma, a indústria de fundos de investimento se desenvolveu. Então, se você pegar hoje como a indústria de fundos e como ela era há 20 anos atrás, você teve uma evolução absurda em volume financeiro, de fato, sob gestão. E com esse aumento de volume financeiro sob gestão, aumentou-se a necessidade de novos produtos para se investir, né? Então, é um pouco totalmente correlacionado, tem uma relação simbiótica, né, de demanda de novos produtos para evolução do mercado de produtos. Eu trabalho aqui nessa parte de produtos. Nos vimos provocados a cada vez mais pensar em novas estruturas para atender as necessidades e as demandas dos investidores. E, por outro lado, o país crescendo também, principalmente passando por desafios econômicos que tivemos nesses 20 anos, as empresas precisaram ser mais criativas nas suas fontes de financiamento e menos dependentes das fontes tradicionais. Então aí surgiram cada vez mais operações customizadas via mercado de capitais, no qual a gente consegue endereçar e utilizar da melhor forma possível uma garantia específica que a companhia tenha, colocar de pé alguma linha de financiamento para viabilizar um investimento em alguma planta, uma expansão de linhas de produção, enfim, endereçar aquela necessidade diretamente em cima de um veículo que não de prateleira, que é o que era utilizado anteriormente. Que a ordem dos fatores faz diferença, né? Antigamente você tinha um produto pronto na prateleira e continua tendo, e tem seu mercado para isso, no qual a empresa se adapta aos moldes daquele produto. Então, um desconto aplicado, como você mencionou, uma linha de CCB, ou qualquer outro veículo bancário, e com o mercado de capitais a gente conseguiu talvez inverter essa lógica, no qual temos a demanda da empresa e como que ela precisa trabalhar essa demanda, e a gente ajusta o produto, né, em conjunto com os investidores para que tenha apetite, para endereçar essa necessidade. Então acho que isso, ao longo do tempo, aos poucos, veio moldando e trazendo essa maturidade para o mercado, né? E aí, a reboque disso, você teve a evolução da regulamentação, a própria CVM, que é o órgão que regula o mercado de capitais, vem amadurecendo bastante, cada vez mais com novas regulamentações. Ela entende que vai funcionar para o mercado. E com essa evolução da CVM, é tudo muito correlacionado, e juntando a sua pergunta já da parte do acesso à pessoa física, um dos papéis da CVM é defender o interesse da pessoa física, porque antigamente o mercado de capitais era muito focado para o institucional, continua sendo o institucional que dita o ritmo do mercado de capitais. O institucional que eu digo é um grande fundo de pensão, é um fundo soberano, uma grande asset, um arcabouço jurídico, digamos, com certa maturidade, e sem segurança jurídica que às vezes existia em outros cenários, faz com que as pessoas físicas tenham cada vez mais acesso a esses produtos, né? Por quê? Pela maturidade, pelo arcabouço de legislação e pelo advento da tecnologia, né? Hoje em dia você tem N plataformas de investimento que visa trazer e disponibilizar para a pessoa física, independente do volume financeiro que ela tenha, o mesmo produto que um grande fundo, uma grande asset ou um grande investidor institucional tem, né? Então acho que isso tudo, com cada vez mais um número maior de CPFs acessando o mercado, cada vez mais um número maior de unidade monetária, né? Então o dinheiro disponível e as empresas precisando crescer, tem essa maturidade, resulta nessa maturidade e nessa evolução do mercado de capitais, do mercado financeiro. Tem a premissa base aqui que o esporte, independente de qual nível você atua e qual modalidade, ele te exige disciplina, foco e rotina, né? Então acho que esses 3 pontos que são correlacionados, eles são essenciais para que você consiga desempenhar qualquer esporte, seja ele seu treino na academia diário ali para manter um nível de saúde, seja ele um esporte de alto rendimento para competir ou de endurance, enfim, qualquer que seja, você precisa de disciplina, foco e uma rotina. Não coincidente também é o que você precisa para desenvolver uma carreira profissional, acadêmica de sucesso, né? Acho que sem rotina e sem determinação e foco você não consegue crescer e amadurecer. Mas para mim, eu acho que o principal que o esporte me ensinou foi aprender a ter conforto no desconforto. Porque o esporte que eu gosto de praticar e que aprendi a gostar de praticar, que são esportes de longa duração, e estou longe de ser uma pessoa de performance, pratico pelo hobby, pela necessidade também de ter uma válvula de escape. No dia a dia eles têm tomadas de decisões diárias, um nível de estresse, então é importante você ter algum tipo de válvula de escape para equilibrar, né, a saúde
né, mental, com física e profissional. Então, aprender a ter conforto no desconforto é essencial, né? Assim como na vida também você vai ter situações de desconforto. Numa prova de algumas horas de duração, você vai ter momentos que você vai achar que você está indo super bem, que você está ótimo, mas na vida também tem isso. Em algum momento depois você vai estar lá embaixo, fala, putz, está dando tudo errado. Nesses dois momentos você tem que entender que é transitório, né? Você não é, você está. Né? Você está nessa posição e tenha calma, tenha resiliência, continue o processo porque em algum momento estabiliza. Além de ter esse conforto no desconforto, entender que o processo é tão importante quanto, ou mais importante do que a linha de chegada, é parte fundamental para a vida profissional. Então a rotina, o processo, entender que para você chegar na linha de chegada, para você cruzar a linha de chegada, cada quilômetro importa. E sem clichê, não adianta nada você olhar para a linha e vislumbrar ela se você não se preocupar com o próximo quilômetro, depois com o outro quilômetro, depois com o outro. E aos poucos o somatório desses quilômetros te faz cruzar a linha de chegada no esporte. Então, o somatório de pequenas decisões te faz atingir seu objetivo final. Empilhar pequenas decisões e boas decisões te faz ter um sucesso na carreira, ou te faz cruzar uma linha de chegada, ou qualquer objetivo que você queira atingir. Então, acho que, para mim, o esporte ele é muito correlacionado com a vida como um todo, né? Acho que eu cresci num ambiente que as pessoas, minha família sempre gostou de esporte, enfim, cresci desenvolvendo isso, mas depois que eu atingi a vida adulta, vamos chamar assim, acho que ele se tornou mais evidente para mim, uma ferramenta fundamental para o meu dia a dia. Acho que, bom, com o podcast eu sou um consumidor assíduo dessa forma de comunicação, né? Acho que tanto para me atualizar do ponto de vista de notícias, acho que todas as grandes instituições hoje possuem podcasts diários. Se a gente olha no meu mundo de mercado financeiro, os bancos todos têm morning calls que passam um pouco das visões do que tem para o dia. Então o Inter tem seu morning call, o Itaú tem um morning call, a XP tem um morning call, enfim, todas elas aí cada um se identifica com algum tipo de conteúdo e eu particularmente gosto bastante de absorver conteúdo através deles. Os grandes veículos de comunicação possuem também, então os jornais, revistas, tanto locais quanto internacionais. Então é uma outra forma que eu gosto de consumir conteúdo para o meu dia a dia. E aí, extrapolando um pouco mais, eu sou uma pessoa que eu acredito muito naquele tripé corpo, mente e alma, vamos falar assim. Então, o corpo, acho que ficou muito evidente na minha fala e na resposta para o esporte, né, que é bem correlacionado, e trabalhando os outros dois pilares, entendo que o espírito, a alma, é muito conectado à fé. Então, eu sou uma pessoa que tenho bastante fé, acredito bastante em Deus, independente de qual religião seja, eu acredito muito em Deus e acredito que a Bíblia é um veículo que consegue nos passar mensagens muito, muito interessantes. Até um versículo, Mateus 5,14, que fala, seja luz, né? Resumindo, mas o que é seja luz? Entregue seu melhor para o mundo, faça o melhor para o mundo, faça o seu melhor para as pessoas, né? E um outro também que eu gosto bastante, que é o Salmo 90, versículo 12, que diz que ensina-nos a contar o dia para que tenhamos sabedoria, alguma coisa, né? Posso ter errado aqui o conceito, mas no final do dia é trabalhar e desenvolver para que você tenha plenitude e um direcionamento na sua vida, né? E complementar a isso, muito curioso, acho que eu nunca mencionei, mas tem um livro que eu ganhei da minha irmã, quando eu tinha 15 anos, um livrinho que eu recomendo e depois todo mundo que me conhece, com certeza já viu comentando disso, algumas pessoas bem especiais na minha vida eu já presenteei, chama Minutos da Sabedoria, que é um livreto de bolso, que minha irmã me deu quando eu tinha acho 15 anos, e que todo dia eu abri durante muito tempo, e sempre tem mensagens bíblicas, é um pastor, se não me engano, que escreveu o livro, então tem mensagens bíblicas de otimismo, de fé, de superação, então é um livro de cabeceira que eu acho que todo mundo deveria ter, tem a lenda ou não, mas que deveria se ganhar esse livro, então apresentei alguém que você gosta com ele. Enfim, essa é a parte que eu acredito muito da fé e da alma, e por fim a parte da mente. Tem uma base principal do estoicismo que me chama a atenção, assim, que eu gosto de levar para a vida, né, que é entender, ter sabedoria e serenidade, na verdade, para aceitar o que você não pode mudar, coragem para mudar o que você pode e a sabedoria para discernir
as duas delas, né? Então acho que isso é muito válido e eu levo para minha vida, de entender o que você pode mudar e ir para cima com coragem, com determinação, com garra para mudar, e entender o que você não pode mudar, aceitar e conviver com aquilo, buscando a paz de espírito, né? Tem até um livro que eu também complemento ao Minuto de Sabedoria, que eu gosto bastante, foi meu livro de cabeceira durante um tempo, que chama 365 Dias com Mensagens Estoicas, alguma coisa nesse sentido, que eu recomendo bastante também que todos tenham. Leitura simples, rápida, todo dia se abre, tem um pensamento estoico e discorre a respeito dele. Então esse tripé, né, acho que é fundamental assim, para a gente conseguir se desenvolver como pessoa, como profissional, como família, como amigo, em um relacionamento, independente de onde quer que seja. Estando bem com esses 3 virtudes, vai se tornar cada vez uma pessoa melhor. Ao longo da minha vida, já pratiquei alguns esportes. Acho que como toda criança, comecei na natação para não afogar, né, para aprender ali o básico. Depois fiquei muito tempo no handball e na luta. Treinei jiu-jitsu muitos anos. E por fim, migrei um pouco para o esporte de endurance através da corrida, do ciclismo e por consequência, juntando tudo, o triatlon. Bom, BH é uma cidade que não tanto quanto São Paulo, mas respira gastronomia e uma boa roda de amigos. É a cidade com o maior número de bares por habitante, então você agrada a todos os gostos. Se você quiser ir num restaurante estrela Michelin, você vai ter em Belo Horizonte um padrão desse tipo, mas também vai ter um bar de esquina com conversa leve, conversa fácil, um copo de cerveja americano e que você consiga desfrutar.